O preço dos imóveis está um absurdo. Isso é uma realidade que a gente está tendo dentro do nosso país desde quando estourou a pandemia. E é uma realidade, não tem como fugir, mas ainda assim a gente tem alguns cenários super positivos e que dá para valorizar e aproveitar essa subida do preço dos imóveis também. Então, bora pro vídeo que eu vou te explicar como é que funciona isso e o que tem por trás e como é que vai ser daqui para frente. Bora lá! Que o preço dos imóveis aumentou, não tem como a gente escapar dessa realidade. Se nós olharmos o cenário do segmento imobiliário dos últimos 3, 4 anos, se a gente for comparar com 2020, a gente vai ver um crescimento exponencial e muito agressivo nesses últimos anos. A decorrência disso a gente já sabe, todo mundo que trabalha com o segmento imobiliário, que trabalha com parte de construção, consegue observar isso de forma clara e evidente, que, em virtude da pandemia, lá nos anos de 2021, 2022, houve uma escassez gigante de material de construção. E aí a lei da oferta e da demanda. Aqueles que têm a possibilidade de comprar o material vão pagar mais caro para dar continuidade naquela obra que eles precisam cumprir os prazos, as metas e tudo mais. Então, esse preço daquele produto que estava escasso, ele consequentemente vai chegar lá no produto final. E eu falo para vocês com experiência própria, porque eu e a minha esposa, a gente estava construindo a nossa casa durante o período de pandemia. E a gente sentiu isso na pele, não só a questão do preço. É claro que o preço foi muito complicado, aumentou em muito o nosso orçamento que a gente gostaria de usar na nossa casa, mas principalmente a escassez, a falta de material. Eu lembro nitidamente quando a gente precisava de ferro, de vergalhão, e não tinha, simplesmente não tinha. A gente teve que dar andamento na obra em outras fases que eram possíveis ser acelerada, mas não deu para fazer muita coisa e a gente teve que esperar chegar vergalhão, ferro aqui no mercado para a gente dar continuidade e pagar realmente por aquele preço que já estava com um valor bem acima do normal, devido, lógico, à escassez. Então, qualquer um que analisa o mercado hoje e que for fazer a comparação entre, bom, o preço dos imóveis subiu, ok. Assim como subiu toda uma linha de produtos e aí a gente tem reflexo na inflação no mundo inteiro e isso é macro, né? Não é algo específico, não é algo pontual, não é algo micro ali de uma localização, de uma região, de uma segmentação, não. A gente está vendo isso em tudo quanto é lugar. Os imóveis, eles também estão sofrendo essa mesma consequência da escassez que aconteceu com tudo. Se a gente for comparar com os carros, bom, hoje a gente está fazendo a gravação desse vídeo, mas há algumas semanas atrás a gente recebeu a informação que fábricas no Brasil vão parar ou diminuir o seu ritmo de produção de veículos por falta de componentes. E aí a gente vai lembrar da escassez de chips que a gente teve lá também no auge da pandemia, 2021 principalmente, e a consequência do preço é essa, não tem como ser diferente. O problema é que os nossos ganhos eles não acompanham o crescimento dos produtos. E aí isso realmente é o que faz com que a gente tenha essa percepção mais acelerada ainda do aumento do preço dos produtos finais e dentro do nosso segmento imobiliário não teria como ser diferente. Agora, o cenário a gente já sabe. O preço aumentou, aqueles produtos que foram construídos naquela época tiveram que ter a sua correção feita em relação à precificação final do produto a ser entregue, aqueles que estavam em obras, seja uma casa, seja um apartamento, seja um prédio, uma grande construção, tiveram que ter os seus preços, as suas correções realizadas, mas a gente também viu que agora já normalizou muito não só a questão dos preços, mas principalmente a questão da escassez dos produtos. Hoje a gente consegue encontrar material para fazer nossas construções de forma plena, sem precisar ter que aguardar ou esperar alguma coisa. Tá? A maioria, pelo menos, dos lugares aqui no Brasil já tem esse estoque dos produtos necessários para construções, mas os preços eles praticamente permaneceram os mesmos e ainda assim estão sofrendo aumentos consecutivamente. Ele vem numa linha de aumento consecutivo, né? Ele não freou, ele não parou, ele diminuiu um pouco essa aceleração, mas ele continua tendo o seu aumento natural em questão da inflação. Agora, e o que isso tem de positivo, se é que tem algo positivo aí? Se nós levarmos em consideração que a base para poder fazer a construção de um imóvel, ela é o terreno e não o produto, ou seja, não o material para construir um prédio, a gente pode ser assim, bom, o terreno ele existia ali, ele não está escasso.
Ele pode estar escasso em relação a alguma localização devido a uma alta demanda de gente procurando, consequentemente aumenta o preço e torna ele mais escasso. Ok, isso é uma demanda de oferta do mercado, natural, mas o produto em si, o terreno, ele sempre esteve ali, com pandemia ou sem pandemia. O que fez com que essa base, que é o terreno, que é a localização, também tivesse esse aumento exponencial? E aí a gente volta para a procura. Uma sequência de pessoas na pandemia, buscando terrenos principalmente em regiões fora dos centros urbanos, fizeram com que a elevação desse produto também acontecesse. Então, veja, hoje nós estamos voltando para um cenário mais tranquilo e mais ameno em relação ao crescimento do preço dos produtos para a construção, porém o preço dos terrenos ele continua o mesmo depois que sofreram esses aumentos. E continuam se valorizando, lógico, naquele ritmo que eles sempre foram, mas tiveram um boom lá nos anos da pandemia em 2021 e 2022, 2020 e 2021 principalmente, perdão. Então, como que a gente faz para que isso não se reverta em um prejuízo, em um problema? Principalmente para aquelas pessoas que querem adquirir um terreno hoje e elas estão olhando, mas esse preço de terreno já subiu muito, aqui nessa região eu comprava um terreno que antes estava por 80 mil, agora estão vendendo por 120, 130 mil. A gente tem que entender que isso é um fluxo natural. Esse preço, esse aumento da precificação desse produto, ela não vai retornar àquele preço de origem. Ah, mas eu tive uma oportunidade que o cara estava vendendo um terreno a 120 mil agora no mês passado e ele fez a 80 mil de novo para mim. Bom, amigo, isso é pontual, é específico, te dou os parabéns porque achasse uma oportunidade e é aí que está o dinheiro de verdade dentro do nosso segmento, fizesse uma bela aquisição de um produto, mas a verdade é que a precificação daquele produto ali, daquele terreno, ela é de 120 mil. Tivesse alguma pontualidade em relação a essa negociação, que o proprietário dele quis queimá-lo por um preço mais baixo numa negociação que fizesse e tivesse realmente êxito naquilo que tu comprasse. Mas esse não é o preço dele de mercado. Então, para nós que estamos observando e vendo essa valorização e esse crescimento, esse preço absurdo, que muita gente diz que é absurdo em relação aos produtos imobiliários, nada mais é do que um efeito do que aconteceu e agora vai permanecer ativo. Ah, mas isso não tem a possibilidade de a gente estar dentro de uma bolha como aconteceu com o mercado americano lá em 2008? Não, é diferente. Porque a bolha não é de crédito. Dentro do cenário americano que aconteceu lá em 2008, a gente teve um problema financeiro. O problema era econômico, o problema era relacionado à disponibilidade de capital financeiro para financiar os imóveis. Teve gente que lá nos Estados Unidos é permitido, aqui no Brasil a gente nem tem como ir fazer isso, que é refinanciar o próprio imóvel. Tinha gente que tinha refinanciamento de imóveis, dando aquele imóvel como garantia, lógico, com 3, 4, 5 instituições diferentes, 5 bancos diferentes. E aí, meu amigo, esse cara perde o emprego e fala assim, quer saber? Vale mais a pena eu parar de pagar isso tudo aqui e os bancos que se virem para pegar esse imóvel de volta. Tô saindo fora. Isso acontece em efeito cascata e boom. Bolha imobiliária americana, 2008. No Brasil isso não tem como acontecer. A gente não consegue refinanciar o mesmo imóvel. Ele fica preso lá na matrícula, quando a gente faz a aquisição de um imóvel financiado, lá na matrícula do imóvel, por isso que eu bato tanto nessa tecla de fazer aquisição de produto regularizado, e tá aí um dos grandes problemas quando a gente faz contrato de gaveta, a gente não sabe tudo o que está acontecendo, quais são as características reais daquele imóvel disponível, então lá na matrícula vai ficar a alienação fiduciária feita pelo banco. Tu pode usufruir daquele imóvel, tu pode comercializá-lo, tu pode vendê-lo, tu pode alugá-lo, mas ele tem uma dívida atrelada àquele banco que foi feito o financiamento imobiliário. Então a gente não tem como refazê-lo. Então, por mais que a gente veja que está saindo o preço, descolando do que a gente diz que é o preço de mercado, que isso aconteceu e continua acontecendo, não tem como se transformar isso numa bolha imobiliária, como aconteceu pelo menos lá nos Estados Unidos, em relação ao que a gente tem hoje no cenário brasileiro. Mas tem risco? Tem, claro que tem risco. Qual que é o risco de acontecer isso? Vamos lá. Então, se a gente tem a sociedade brasileira caracterizada como uma possível compradora de um produto imobiliário, a gente tem plena certeza, com vários estudos e ênfase em várias metodologias, que a maioria das pessoas buscam produtos de entrada. E aí são produtos que têm seu valor agregado, o seu preço final, de no máximo R$300 mil. E aí vem um grande incentivo desse governo agora que está trazendo, que é a reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, dando possibilidade para que pessoas que têm baixa condição financeira de fazer a aquisição desse imóvel. E isso mexe com todo o segmento imobiliário.
se você é de esquerda, de direita, não importa qual que for a tua preferência política, essa posição de valorização do Minha Casa Minha Vida mexe com o cenário inteiro. Inclusive, vou fazer um vídeo sobre isso, a influência do mercado do Minha Casa Minha Vida para o nosso mercado imobiliário inteiro. Isso é interessante, as pessoas precisam ficar sabendo disso. Mas veja, vamos continuar aqui no nosso crescimento, no nosso preço do nosso produto. Se nós temos essa possibilidade de, então, as pessoas que têm carência de compra, de aquisição desse produto, comprarem esse produto de entrada, como é que fica a questão do preço dos terrenos que subiram tanto? Será que as construtoras ainda vão querer comprar esse terreno mais caro para fazer isso? Vai valer a pena? E as pessoas que fazem produtos de médio e alto padrão, vale a pena ainda? Por que não vai ter essa bolha? E por que esse crescimento, ele é... Não vou dizer que ele seja sadio, mas por que ele é comum e o que tem de acontecer agora nas próximas vezes e como é que a gente pode ter ganhos com isso? Veja, ao mesmo tempo em que a gente tem essa possibilidade de valorização do programa Minha Casa Minha Vida para produtos mais baixos, essa alavancagem em relação a toda a cadeia imobiliária faz com que a gente tenha cada vez mais impulsionamento e formas de pagamento desses produtos que são mais alto padrão. Então, todo o segmento imobiliário, não só pelo programa Minha Casa Minha Vida, mas pelas condições de mercado, ou seja, a gente não tem. Aí, o que são as condições de mercado que eu me refiro aqui? Lá em final de 2021, início de 2022, quando a gente teve já todo mundo vacinado, ninguém mais ligava tanto para a pandemia, as coisas já estavam mudando, se falava muito em a crise na Europa vai vir com tudo, nos Estados Unidos, logo depois a gente teve início de uma guerra lá dentro da Europa, entre Ucrânia e Rússia, isso tudo vai prejudicar, a gente vai entrar numa grande recessão mundial. A gente não viu isso acontecer. Se nós tivéssemos tido realmente esse cenário de grande recessão mundial, talvez fosse uma preocupação aqui para o nosso segmento imobiliário no Brasil. Mas a gente não viu isso acontecer e não vai acontecer. Não nessa forma tão drástica e tão dramática como estava se anunciando. O poder aquisitivo de compra das pessoas no Brasil e no mundo, ela permaneceu praticamente com crescimento tímido, mas permaneceu. É claro que se a gente for falar de pessoas de baixíssima renda, tá difícil pra caramba para as pessoas conseguirem comprar seus alimentos, fazerem aquisição de novos produtos e é até estranho a gente ficar falando de produtos com alto valor agregado aqui. A gente sabe que tem uma carência gigante de pessoas no Brasil que não tem a menor condição. Mas em virtude do macroeconômico, esse crescimento que teve dentro do preço dos produtos imobiliários, ele está tendo ainda uma demanda e uma procura em relação ao crescimento populacional que está acontecendo. Todo dia tem gente que está ganhando mais, todo dia tem gente que está dando um upgrade em relação ao seu imóvel, fazendo uma outra negociação, e isso acontece em âmbito nacional. E a gente está tendo essa possibilidade de continuar ainda com o crescimento dos nossos produtos, e seja qual for o segmento que você está tendo. É claro que eu vou continuar sempre batendo na tecla que nem todo imóvel é um investimento, e aí a gente tem que saber disso para poder fazer bons negócios, sem dúvida nenhuma. O que aconteceria de problema? Qual seria o problema que poderia acontecer se esse preço desses produtos, desde lá da base, que são os terrenos, até o preço dos produtos para fazer os empreendimentos, que são então desde cimento, o alicerce e tudo mais que mantém uma obra ativa, até mesmo a mão de obra, e lá no final tivesse um preço super acima do valor de mercado que fosse inviável para qualquer um. Que a gente tem uma estagnação desses produtos em relação à comercialização. Hoje, produtos de médio a alto padrão, eles têm um tempo aí entre estar pronto, disponível para ser financiado, tá averbado, tudo certinho, entre uns 90 até 180 dias para que esse produto, desde a fase de ficar pronto e averbado, tenha sua parte comercializada. Depende do padrão que a gente está falando. Alguns são mais, outros são menos. Aí vai dependendo muito da localização, do local onde está sendo construído, quem são o público-alvo e tudo mais. Mas é esse o tempo. O que aconteceria? A gente teria um ciclo mais longo. Sem dúvida nenhuma. O ciclo seria mais alongado, principalmente para esses produtos direcionados de médio e alto padrão. E não é o que está acontecendo. A gente está vendo produtos ainda assim estando dentro da fase de ciclo de comercialização comum. Isso tem acontecido no Brasil. Então, esse aumento de preço que a gente teve lá da pandemia e que a gente disse que está tudo caro, sim, infelizmente, para a grande parcela da população brasileira, a gente verifica e é notório que realmente os preços aumentaram. Porém,
aos poucos a gente tem visto que as pessoas têm adquirido recurso suficiente para fazer a comercialização desses produtos. Então, meu amigo, se você está construindo sua casa, se você está comprando seu imóvel, fez a aquisição dele num sistema de Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela do antigo governo, fez o financiamento imobiliário, saiba que o financiamento ainda é um excelente produto, é os juros mais barato hoje disponível no mercado, é o financiamento imobiliário para fazer a aquisição do teu imóvel, tanto para usufruir como para investimento. Continua. Vai sem medo. Vai ter gente para dizer que tem problema em tudo quanto é lugar do mundo e a todo momento, mas pode ter certeza, a precificação desses produtos que aumentou, aos poucos a demanda também está vindo junto e está acompanhando. Não só aos poucos, esse crescimento está vindo, a gente está observando isso. Eu vivo isso 24 horas do meu dia e eu consigo acompanhar isso naturalmente, sem dúvida nenhuma. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a pelo menos entender um pouquinho de como que está essa precificação dos nossos produtos imobiliários aqui no Brasil, o que pode, o que não pode acontecer e um pouquinho dessa visão de futuro aí mais sempre positivo, que é o que eu sempre vou mostrar aqui, sempre vou ver. Claro que a gente tem que sempre amenizar com o que está acontecendo de negativo ao nosso redor e o que pode influenciar realmente de verdade para que a gente não meta os pés pelas mãos, mas a gente tem que estar sempre olhando aí de forma positiva e entender que o nosso mercado ele é cíclico, mas ele sempre tem momentos positivos e bons para qualquer investidor bem treinado, com bom conhecimento e para qualquer pessoa que queira comprar o seu imóvel a qualquer momento. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, valeu, até mais. Ah, não esquece, se ficou até aqui no finalzinho, se traz aqui ainda vendo esse momento, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, compartilha com os amiguinhos, curte e não esquece de se inscrever no canal. Valeu, até mais!